Quando criminosos ganham dinheiro de forma ilícita, eles não podem sair por aí simplesmente torrando a grana. Gastar o dinheiro despretensiosamente levantaria suspeitas suficientes para entregar a atividade legal. É necessário encontrar uma maneira de ocultar a origem do dinheiro e criar a impressão de que ele foi adquirido de maneira legítima. Essa é uma atividade que comumente chamamos de lavar o dinheiro. Só para você ter uma ideia, de acordo com dados divulgados pela ONU, o valor estimado de dinheiro lavado anualmente no mundo está entre 2% e 5% do PIB global, ou seja, algo entre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares. Essa montanha colossal de dinheiro é provavelmente superior ao PIB de 90% dos países do mundo. Eu digo provavelmente porque essa é só uma estimativa e os números reais podem, ou não, ser ainda maiores. Infelizmente, o nosso Brasilzão não fica atrás quando o assunto é lavar dinheiro. Os dados da 11ª edição do Relatório Global de Fraude e Risco da Kroll mostraram que o Brasil é um dos campeões na modalidade. Por aqui, de janeiro até outubro de 2023, a polícia de São Paulo já havia identificado 2,9 bilhões de reais com indícios de procedência ilícita. Mas, quando o crime de lavagem de dinheiro é destaque nas manchetes, raramente se explica com detalhes como as organizações criminosas conseguem desaparecer com dinheiro sujo para, em seguida, fazê-lo reaparecer limpo. Quais mecanismos são usados para transformar bilhões de dólares sujos em dinheiro legal? Bom, é exatamente isso que vamos entender no Curioso Explica de hoje. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. O termo lavagem de dinheiro, como o próprio nome sugere, se aplica a todo e qualquer dinheiro adquirido de forma ilícita e que, portanto, é considerado sujo. Ou seja, para adquirir uma aparência limpa, ele precisa ser lavado. Essa expressão começou a ficar popular por causa do famoso mafioso Al Capone, já que, durante a chamada Lei Seca, o gangster adquiriu uma rede de lavanderias com o propósito de limpar as quantias obtidas da venda de bebidas alcoólicas, atividade que era proibida na época. Obviamente, o Al Capone não lavava literalmente o dinheiro nas máquinas de lavar. Esse foi, na verdade, só um modelo optado por ele. No entanto, existe uma enormidade de possibilidades dentro desse universo. Para começar, vamos entender como o sistema de lavagem de dinheiro é desenhado. E para isso, nós vamos dividir a atividade em 3 fases: a colocação, a ocultação e a integração. A primeira fase, a fase de colocação, consiste em colocar o dinheiro para dentro do sistema, ou seja, sendo mais objetivo, simplesmente deixar o recurso em condições de ser facilmente transferível para outro lugar. É nessa primeira fase que o dinheiro vai tipicamente às mãos daqueles que são conhecidos no Brasil como os laranjas. Os laranjas são pessoas físicas ou jurídicas que emprestam os seus nomes com o fim de simular a propriedade do recurso, sem ser realmente os donos daquilo. Mas apesar de estar em posse de alguém que não está diretamente relacionado a um crime de origem, o dinheiro nessa fase ainda está sujo. O dinheiro passa a ser lavado mesmo na segunda fase da operação, a fase de ocultação. Depois de colocar os recursos em condições de ser transferidos sem chamar a atenção, o dinheiro começa a passar por uma sequência de transações entre bancos e empresas, preferencialmente em diversos países. A ideia da segunda fase é criar um embaralhamento contábil que seja suficientemente complexo para esconder a origem verdadeira dos recursos. É lógico que, depois de todo o caminho, ainda é preciso dar um jeito dessa grana voltar às mãos dos criminosos. E é aí que entra a última fase, a integração. A integração pode acontecer sob diferentes pretextos. 2 exemplos clássicos é o investimento milionário em uma empresa de fachada ou a compra de um imóvel. Mas acredite, a verdade é que esses pretextos são diversos e cada vez mais criativos. E agora, que entendemos mais ou menos o ABC de como funciona esse sistema, é hora de ver como isso acontece na prática. Aqui vamos começar pelo clássico. Um dos métodos mais comuns e utilizados na lavagem de dinheiro sujo é a exploração de negócios em setores com grande fluxo de dinheiro físico.
pequenos e médios empreendimentos como bares, restaurantes e estacionamentos. Como esses estabelecimentos transicionam uma relativa quantia de dinheiro vivo, naturalmente, esses são negócios que possuem as melhores características para serem inflacionados com dinheiro ilícito. Em suma, o que se faz é passar a grana suja pela caixa registradora, aproveitando o fluxo para inflar e colocar o dinheiro para dentro do sistema. Na maioria das vezes, essas empresas estão registradas em nomes de laranjas, como é habitual na fase de colocação. A partir daí, o dinheiro pode ser transferido sem chamar atenção. E é aí que a grana começa a circular através de uma série de transferências para criar um percurso que fará perder sua origem na colocação. E depois que a origem do dinheiro já se perdeu, os investimentos em casas e outros imóveis são 2 métodos mais popularmente usados para finalizar o processo. O setor imobiliário é um dos preferidos, já que, a depender do imóvel, é claro, ele pode gerar receitas mesmo sem ser vendido com aluguéis. Quanto melhor o imóvel, mais robusto é o instrumento de lavagem. Mas como isso funciona exatamente? Depois do processo de estratificação, o dinheiro chega até uma determinada companhia fantoche, que é quem vai então decidir investir em um imóvel. As empresas normalmente mantêm esse imóvel por um determinado tempo, para diminuir as suspeitas e aproveitar esse tempo para lucrar com os aluguéis. Aqui no Brasil, a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário de luxo. Traficantes de drogas estariam comprando apartamentos de alto padrão em Santa Catarina. E depois de um tempo, é só ela revender o imóvel ao criminoso, mas dessa vez, porém, a um preço muito menor. De posse do imóvel, o criminoso pode vendê-lo a preço de mercado ou continuar lucrando com os aluguéis. Todo o dinheiro gerado pela venda está limpo e agora utilizável. O que resta é limpar ainda o dinheiro que sobrou na companhia fantoche. O método de explorar empresas com alto fluxo de dinheiro é muitas vezes eficaz e provavelmente o mais conhecido. Negócios com alta lucratividade ainda facilitam a etapa de ocultação. É quase impossível demonstrar, por exemplo, que um bar movimentado vendeu o quanto ele declara que vende. Os criminosos aproveitam para limpar o dinheiro também com o ganho legítimo que o negócio gera todos os meses. O problema desse sistema é que não se pode lavar grandes quantidades de recursos de uma vez só. Voltando ao bar, por exemplo, os criminosos inflam os ganhos do estabelecimento, mas há um limite realista do quanto o negócio é capaz de gerar. Não se pode levantar suspeitas. A alternativa é passar a controlar negócios ainda maiores que consigam justificar receitas ainda mais altas. Só que ao partir para negócios maiores, o risco também aumenta. Contas maiores são mais fiscalizadas e controladas pelas autoridades. É preciso maior habilidade contábil e é essa razão que faz, muitas vezes, as organizações optarem por outros métodos. Outra maneira muito comum de se lavar dinheiro ilícito é o que se chama de smurfing. O objetivo, nesse caso, é dissimular a origem criminosa dos recursos a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias, locais e por pessoas diferentes. O nome é uma alusão aos pequenos personagens azuis do desenho animado por serem indivíduos pequenos que constituem um todo. Funciona da seguinte maneira: os criminosos distribuem a grana a um grande número de colaboradores, os chamados Smurfs. Esses colaboradores depositam os valores nas suas contas bancárias, normalmente em troca de uma compensação. Os pequenos depósitos, no entanto, são todos inferiores ao limite no qual pode ser acionado algum controle do banco contra a lavagem de dinheiro. Esse valor normalmente varia de país para país. Com a pulverização dos recursos depositados pelos Smurfs, os criminosos conseguem colocar o dinheiro dentro do sistema bancário e dessa maneira se inicia o processo de ocultação. Um exemplo bem atual desse sistema são os novos aplicativos chineses de pagamento online. Em 2022, a gigante chinesa de tecnologia Tencent teve que enfrentar uma multa bilionária por violar as regras anti-lavagem de dinheiro em sua rede móvel WeChat Pay. O aplicativo não teria cumprido as regras de transparência do Banco Central chinês para identificar seus usuários. Os criminosos aproveitaram as falhas e utilizaram os Smurfs para colocar dinheiro no sistema de forma anônima. E uma vez que esse dinheiro chega à China, é quase impossível descobrir a origem, já que alguns bancos chineses são pouquíssimos colaborativos com autoridades de outros países. Mas, nos últimos anos, outro método ainda mais eficiente, barato e muito difícil de ser rastreado tem sido utilizado: as criptomoedas. Criptomoeda sendo usada na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas? Pois é, a polícia diz que o crime organizado lavou 20 bilhões de reais em 3 anos.
As criptomoedas permitem a transferência até mesmo de grandes somas de dinheiro em um processo muito semelhante a um depósito bancário. Com um conhecimento adequado, os bandidos conseguem usar as carteiras blockchain sem ser o proprietário declarado. Na prática, é um sistema financeiro paralelo oficial e é muito difícil de controlar, sobretudo com as moedas baseadas em sistemas descentralizados. As plataformas descentralizadas eliminam a figura do fiador para transacionar o dinheiro ou a autoridade central que é responsável pela legalidade das operações, facilitando e muito a fase de ocultação do dinheiro. Uma vez que o dinheiro sujo é depositado pelos Smurfs em carteiras digitais, é possível transferi-lo com segurança sem estar diretamente ligado à identidade real. O dinheiro circula por carteiras digitais de diferentes empresas e pessoas até que a origem do recurso não possa mais ser identificada. A utilização das criptomoedas para lavagem de dinheiro ainda permite, em alguns casos, que se pule a etapa de ocultação, utilizando as moedas digitais para comprar itens em sites de comércio eletrônico que permitem o anonimato. No entanto, isso pode funcionar sem despertar suspeitas apenas para pequenas quantias. Não seria possível, por exemplo, comprar um carro de luxo ou um imóvel sem chamar a atenção. Em janeiro desse ano, uma cidadã chinesa tentou comprar uma mansão no valor de 30 milhões de dólares utilizando Bitcoin em Londres. A transação chamou a atenção quando Jian Wen não conseguiu explicar a origem dos ativos em cripto. O caso levou as autoridades a prender os bitcoins na sua carteira, no valor total de 1,7 bilhão de dólares. Em suma, apesar de parecer simples, usar as criptomoedas para lavar o dinheiro ilegal é algo complexo de qualquer maneira. E finalmente, o último método que vamos entender não precisa envolver muitas pessoas como o método Smurf, mas implica necessariamente que o criminoso tem um vasto patrimônio com dinheiro limpo. Esse é um dos métodos mais traiçoeiros de se lavar dinheiro. Talvez, até mais do que as criptomoedas, estamos falando das obras de arte. Obras de arte valiosas são amplamente utilizadas para transformar dinheiro sujo em limpo. Na verdade, basta você perceber que uma obra não tem necessariamente um preço definido. O valor de mercado de uma peça rara pode ser no máximo estimado, já que o setor é autorregulamentado e possui seu próprio índice para determinar algum tipo de valorização, podendo ser objetivo ou abstrato. A maneira mais recorrente desse tipo de lavagem de dinheiro acontece no momento da compra e venda dos objetos. Por exemplo, um comprador pode adquirir uma obra de arte por um determinado valor e declarar que pagou uma quantia maior. Ou um vendedor que repassa um quadro por um valor irrisório e comunica a venda efetuada com um valor bem maior que o verdadeiro. Algumas vezes ocorre que parte do dinheiro pago por esses quadros são depositados ou recebidos pelas conhecidas offshores, que são empresas abertas em paraísos fiscais destinadas unicamente para o crime de lavagem de dinheiro. Um caso desse tipo de esquema foi descoberto em 2011 nos Estados Unidos. Um traficante da Filadélfia foi pego com posse de 47 pinturas raras, e algumas dessas obras eram de Picasso e de Salvador Dalí. 14 obras estavam em sua casa e 33 em um de seus armazéns. O valor dos objetos foi estimado em dezenas de milhões de dólares. Mas lavar dinheiro utilizando o mercado de arte tem um grande obstáculo. O responsável pela operação deve já ter um patrimônio elevado resultante de fontes legais, que justifiquem a compra da obra. Isto é, uma pessoa que tem 10 mil dólares em sua conta bancária não pode comprar uma obra de arte de 100 mil dólares. Mesmo sendo um mercado autorregulado, a operação naturalmente chamaria atenção. E essas obras ainda podem ser utilizadas como uma importante reserva de valor, uma alternativa aos criminosos para não armazenarem montanhas de dinheiro vivo. A verdade é que, com o passar dos anos, os crimes de lavagem de dinheiro estão cada vez mais rebuscados e habilidosos. Modelos cada dia mais criativos surgem todos os anos. Os cassinos online clandestinos são um grande exemplo disso. E esse foi o Curioso Explica de hoje. Escreve aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo e se você conhece alguma outra maneira criativa que os bandidos usam. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.